Como disse para vocês, toda reverência é a Ele, a Jesus. Se não fosse Ele, nós não estaríamos nem aqui. Aleluia! Glória a Deus, porque só em Jesus há salvação. Glória a Deus. Nós vamos fazer a leitura com a ajuda de Deus e a guia de seu santo e bom Espírito. Amém? Glória a Deus. Nós temos como título, quem tem a Bíblia que nós usamos aqui, a água da rocha em Refidim. Para que ninguém confunda, essa palavra da água que fala na rocha é um assunto aqui e tem também em Números, que é outra palavra, não tem nada a ver com essa aqui, para que ninguém confunda quando estiver lendo, viu? Quando estiver passando a Bíblia, que lê. Aqui é uma passagem em Êxodo, e Números é outra passagem, que não tem nada a ver com essa aqui. Toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim, fazendo suas paradas, segundo o mandamento do Senhor, e acamparam em Refidim, mas ali não havia água para o povo beber. Então o povo discutiu com Moisés e disse: dê-nos água para beber. Moisés respondeu: por que vocês estão discutindo comigo? Por que estão tentando o Senhor? Mas ali o povo estava com sede de água e murmurou contra Moisés, dizendo: por que você nos tirou do Egito para nos matar de sede a nós, a nossos filhos e aos nossos rebanhos? Então Moisés clamou ao Senhor: que farei com este povo? Daqui a pouco vão me apedrejar. O Senhor respondeu: passe adiante do povo e leve com você algum dos anciãos de Israel. Leve também o bordão com que você feriu o rio Nilo. E siga em frente, eis que estarei ali diante de você, sobre a rocha, em Horebe. Bata na rocha, e dela sairá água, e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel, e chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da discussão dos filhos de Israel, e porque tentaram o Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Só até aqui, amém? Esse povo aqui, meus queridos irmãos e irmãs, e quem está na live, aleluia, olha o que eles vão dizer: está o Senhor no meio de nós ou não? Esse povo aqui, eles estavam no Egito, vivendo como escravo. Então, viver como escravo, quer dizer, não há liberdade, a pessoa não tem liberdade de ir e vir. É decretado o que tem que fazer e ponto. Uma parte da palavra vai dizer que o povo clamou, o clamor do povo subiu até o céu, e Deus enviou um libertador chamado Moisés. Glória a Deus. E aqui, quando chega esse ponto aqui, ele já tinha passado pelo Mar Vermelho. Imaginem vocês, o inimigo está atrás, o exército de Faraó, à frente está um mar. Até aqui não havia sinal, a esse ponto, um milagre, de um mar se abrir. Mas Deus disse para o homem de Deus, para Moisés, para que ele tocasse nas águas, que as águas
aleluia, elas iam se enrolar, como se enrolaram, e abrir um caminho para o povo de Deus passar. Então esse povo aqui, eles já tinham ouvido o milagre nessa caminhada aqui. Mas eles ficaram 40 anos no deserto. E a Bíblia vai dizer que todos que saíram do Egito, sem exceção, a não ser Josué e Caleb, todos pereceram no deserto, morreram. O restante, durante esses 40 anos, nasceram ali no deserto. Outro povo, mas aquele povo teimoso, que não obedecia, aleluia. Esse povo aqui deu um grande trabalho para Moisés. Glória a Deus. Mas Deus escolhe homens para colocar de frente o seu povo. Não porque temos capacidade, mas é Deus que capacita os homens. É Deus que dá aos homens, aleluia, a condição de estar ministrando, no caso, a mim, outros irmãos que ministram também, que está à frente de um povo como pastor. Mas nós, aleluia, como Moisés, passou muita dor de cabeça com esse povo aqui. Imagina vocês, eles viram um mar se abrir. Glória a Deus. E chega aqui esse ponto aqui, eles vão a Moisés, vão para Moisés. Eles relembram do Egito. Em outra parte vai dizer que eles lembraram do Egito, o que eles comiam no Egito. Olha, sendo escravo e lembrar de onde eles eram escravos. E aqui eles estão diante de uma situação difícil mesmo. Eles têm sede, mas eles já tinham ouvido Deus fazer milagres. Como guardar eles, como Deus poupou os filhos deles, o primogênito no Egito. Aonde Deus deu ordem ao anjo que passasse pelo Egito e matasse todos, sem exceção, os primogênitos do Egito. Do filho do rei, que era o príncipe, aos animais, que era o primogênito ali, o primeiro. Todos morreram, sem exceção. Mas Deus disse ao povo que pegasse sangue de um cordeiro, passasse no umbral da porta, que o anjo, quando passasse à meia-noite, viria e não tocaria no povo de Deus. Nós somos o povo escolhido por Deus. Nenhum mal tem poder de tocar em nós, a não ser que Deus permita. Glória a Deus. Então esse povo aqui viu milagres, glória a Deus. Toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim, fazendo suas paradas segundo o mandamento do Senhor. E acamparam em Refidim, mas ali não havia água para o povo beber. Então o povo discutiu com Moisés, com o líder. Eles viram o que Deus fez. O que é que eles deviam fazer? O que vocês acham? Ia ajoelhar e pedir a Deus: Senhor, assim como tu fez abrindo o mar vermelho, assim como tu nos poupou da morte dos primogênitos, Senhor, nos dá água. Eu procuro para vocês nesta noite, por acaso Deus não abriria o céu e mandaria água? Deus mandaria água, mas o povo era rebelde, tanto, irmão Jó, que eles não entraram na terra prometida. Um detalhe para vocês que ainda lê pouco a Bíblia: Maria fez esse mesmo caminho, Maria com Jesus, um menino de 2 para 3 anos, tanto foi o Egito como voltou. Era um caminho, o máximo, se demorasse 16, 18, até 20 dias, vamos botar 20 dias. Esse povo ficou, irmão Joelma, 40 anos rodando. Era Deus trabalhando para ver se eles mudavam. E não mudaram. Glória a Deus. Aleluia.
Essa palavra quer trazer algo para nós nesta noite aqui. Algo bom, claro. Deus só traz algo que é bom para nós. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Dá-nos água para beber. Moisés respondeu: por que vocês estão discutindo comigo? Porque estão tentando, Senhor. Moisés está dizendo, vocês estão discutindo comigo, assim como eu tenho acesso a ele, vocês também têm. Vocês podem ir a ele. Mas ali o povo estava com sede de água e murmurou contra Moisés, dizendo: por que vocês nos tirou do Egito para nos matar de sede? Vocês acham que Deus ia tirar eles do Egito para matar eles de sede? Claro que não. Deus não é mau, Deus não é perverso. Em Deus não habita o mal. Aleluia. Deus é 100% bom. Deus é 100% amor e misericórdia. Deus teve piedade desse povo aqui. Aleluia, Jesus. Então Moisés clamou ao Senhor: que farei com este povo? Daqui a pouco vão me apedrejar. Gente, não era uma igreja aqui tendo pessoas, não. Se contar, isso varia, mas era aproximadamente entre todos 2 milhões de pessoas a mais que isso aqui. Para um homem conduzir. Senhor, há pouco aqui eles vão me apedrejar, vão me matar, Senhor. É um povo rebelde, Senhor. O Senhor respondeu para Moisés: passe adiante do povo e leve com você algum dos anciãos de Israel. Leve também o bordão com que você feriu o rio Nilo e siga em frente. Eis que estarei ali diante de você, sobre a rocha em Horebe. Bata na rocha e dela sairá água e o povo beberá. Quem é essa rocha? Quem é essa rocha? Põe nos versículos, Cauã, que eu pedi para você, os 2 versículos. Aonde vocês lerem aqui, de Gênesis e Apocalipse, Jesus está. Vou mostrar para vocês aqui, em 2 textos, Jesus nessa noite aqui. Em Salmos, vai estar em Salmos. Glória a Deus. Aleluia. Enquanto eles acham, vamos adiantar aqui. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel. E chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da discussão dos filhos de Israel. E porque tentaram o Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Nós que somos crentes, vocês que se tornaram crentes, nunca duvide da palavra. Ela veio, como nesta noite aqui, ela terá um cumprimento na vida de alguém nesta noite aqui. Glória a Deus. Essa rocha que Deus manda Moisés ferir, essa própria rocha é Jesus Cristo. Glória a Deus. A rocha tipifica Jesus, aponta para Jesus. Da rocha aqui saiu água. Glória a Deus. Olha o que vai dizer em Salmo 78:15. No deserto fendeu a rocha e lhes deu de beber abundantemente, como de abismo. Glória a Deus. Da pedra fez brotar torrentes, fez manar água como rios. Jesus é como um rio. Glória a Deus. Quem está em Jesus não morre de sede, espiritualmente falando. E você nessa noite possa beber dessa água, dessa rocha. Jesus é a fonte. Que Ele possa matar a tua sede nesta noite. Glória a Deus. A rocha tipifica Jesus, aponta para Jesus. Glória a Deus. Qual é o outro versículo? 1 Coríntios 10:4. Olha o que vai dizer. E beberam da mesma bebida espiritual, porque bebia de uma pedra espiritual que o seguia, e a pedra era Cristo. Vou explicar para vocês aqui.
e bebia da mesma bebida espiritual. Agora que já está apontando, a rocha aponta para Jesus. Agora já está mostrando Jesus na cruz lá. E beberam da mesma bebida agora, espiritual. Jesus é uma fonte, Jesus é água. Aleluia. É desta água que eu e você, nós somos crentes e bebemos todos os dias. E nós vamos vivendo dia a dia, até chegar o dia do Senhor, que Ele virá nas nuvens e dará ordem aos seus anjos para buscar eu e você. Eu procuro nessa noite a você, se Jesus viesse hoje, você estaria preparado para ir? Por isso que a importância do crente, quem não é crente, que já congrega, ser batizado. Porque você, aleluia, quando beber dessa água, aleluia, você, embora bebendo dessa água, você matará a sua sede, você já sentiu essa sede, essa água já fez efeito na sua vida, você é prova disso. Já bebeu dessa água? Você já viu Deus movimentar através dessa água na sua vida? Você já viu um movimento? Agora necessita que você seja batizado e batizada, para que você seja introduzido ao corpo. 11 Coríntios vai dizer, Cristo é a cabeça, nós somos o corpo. Para ser participante desse corpo, precisa, depois de crer, batizar para ser introduzido à comunhão, corpo da igreja. E beberam da mesma bebida espiritual, porque bebia de uma pedra, Jesus, irmão Jó, espiritual, que o seguia. Glória a Deus. No deserto, aleluia, é muito quente no deserto. Faz 50 graus na sombra. Sabe o que Deus fez com esse povo rebelde? Deus tem paciência, meus irmãos. A Bíblia vai dizer que durante o dia, Deus colocou uma nuvem de sombra e aquele povo caminhava. 40 anos caminhando na sombra. Não tinha sol para eles, para maltratar eles. De noite era escuridão, o inimigo estava atrás. Deus colocou uma coluna, uma nuvem de fogo. O inimigo era escuro, estava atrás deles, eles caminhavam porque Cristo era a própria luz. Jesus, eles caminhavam, e eles foram avante, caminhando para a terra prometida. Lá a promessa era material, hoje é espiritual. Por isso que diz, e beberam da mesma bebida espiritual, porque bebia de uma pedra espiritual que o seguia. Quem seguia? Jesus. Glória a Deus. Então, irmão, irmã, você não está sozinho nessa luta, nessa guerra, nessa enfermidade, nessa prova. Você que está na live, tenha por certo, aleluia. Se você não aceitou Jesus, aceita Jesus nessa noite. Jesus te acompanhará todos os dias da sua vida. E se você, aleluia, voltou, há tempo ainda de voltar para Jesus. Há tempo. Porque Jesus é misericordioso. Jesus é bondoso. Glória a Deus. Essa rocha tipifica Jesus. Fere Moisés. A rocha. Aleluia, Moisés fere a rocha. Todos sabem o que é rocha, não é uma pedra. Aleluia, mas ali tipifica Jesus. Ele feriu e saiu água para mais de 2 milhões de pessoas tomar água, irmã Joelma. Olha, ali, aquela água era para o sustento físico, material, o corpo físico. Hoje essa água, aleluia, espiritual é a palavra de Deus. Que você possa se saciar nesta noite, beber nesta noite da fonte da vida. Olha um detalhe que Deus traz nesta noite aqui. Quando Jesus, 4 de João, está à beira daquele tanque, chega uma mulher. E Jesus disse para aquela mulher, dá-me água para beber.
Jesus ele sempre cria um diálogo com a pessoa, para a pessoa entender. É para que você entenda nesta noite que Jesus está falando com você nesta noite. Jesus disse, dá-me água para me beber. Aquela mulher tirou água e deu a Jesus. É como se Jesus fizesse isso aqui, ó. Jesus vai dizer para aquela mulher, desta água, quem beber, sentirá sede. Mas se eu der desta água, ó ela aí, falando, e beberá da mesma bebida espiritual, porque bebia de uma pedra espiritual que eu seguia. A fonte. Essa mulher disse, Senhor, dá-me desta água para me beber. Aquela mulher era uma mulher rejeitada. Ela foi ao meio-dia buscar água naquele poço de Jacó. Glória a Deus. Aquela mulher foi com um cântaro na cabeça pegar água. Mas quando ela bebeu desta água, que é Jesus Cristo, aleluia Jesus, ela saiu correndo para Samaria e gritou, aquele que nossos pais disseram, os profetas disseram, ele está ali, aonde no poço. E saiu, aleluia, uma multidão de gente atrás daquela mulher para beber dessa água. Aleluia! Glória a Deus! E ele está aqui, a rocha está aqui. Jesus Cristo. Naquele dia, aleluia, como nós lemos aqui, em Êxodo 17, aleluia, Moisés preferiu, aleluia, feriu a rocha e a água saiu para que todos bebessem. Jesus, na cruz, ele foi ferido na cruz. E a Bíblia vai dizer que um soldado pegou a espada e traspassou a barriga de Jesus. Presta atenção aqui, irmão João. E saiu água e saiu sangue. A água já disse o que significa. E sangue é a redenção. Quer dizer, o preço que Jesus pagou por você, por mim, por todos nós. Resgate. Quer dizer, Jesus tomou de volta aquilo que era dele. Jesus, aleluia, está dizendo esta noite, você é propriedade minha, e das minhas mãos você não escapará. Das minhas mãos você não escapará. Eu não te deixarei. Eu não te abandonarei. Aleluia, eu te levarei para o céu. Aleluia, Jesus. Sangue significa, irmão João, resgate. Tudo está aqui, meus irmãos. É um tesouro. Quando nós começamos a estudar, nós vemos, meu Deus, que coisa maravilhosa. A água, aleluia, aleluia, são as palavras que saem da boca de Jesus que está aqui. Ao nós ler, ao nós trazer para vocês, é a palavra dele, é ele falando com vocês. Beba desta água, do rio da vida. É um rio que nunca seca. Materialmente falando, os rios podem secar na terra. Pode haver crises, os rios secam. Mas esse rio da vida, Jesus Cristo, nunca seca. Quanto mais bebe, mais esse rio, essa fonte jorra. Porque é uma fonte. E essa fonte vem do céu. É Jesus. Beba dessa fonte, beba dessa água nesta noite. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Jesus é bom, meus irmãos. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Jesus é a água da vida, meus irmãos. Glória a Deus. Jesus é a fonte. Você já bebeu dessa água? Sim, Senhor. O que você está achando? É com você que Deus está falando esta noite. Aleluia. Você já sentiu a diferença na sua vida? Você viu, aleluia, você percebe que é diferente. Aleluia. Glória, venha beber sempre dessa água da vida.
Glória a Deus. Eu digo para vocês, quanto mais eu bebo, mais eu tenho sede desta água. E sei que essa água nunca irá faltar. Glória a Deus. Esta é a palavra que Deus trouxe para nós nesta noite aqui, meus irmãos. Aleluia. A rocha tipifica Jesus. Moisés fere a rocha. Sai água para mais de 2 milhões de pessoas beber. Na cruz, Jesus é transpassado por uma espada. Sai água e sangue. A água é a palavra de Deus. Glória a Deus. O sangue é a compra, é o resgate. É Jesus buscando aquilo que é seu. Porque nós não somos daqui. A nossa essência não é daqui. Não, pastor, não. Me explique, pastor. Quando Deus faz o homem, aleluia, do barro, Deus faz assim, ó. Dá o fôlego de vida ao homem. Glória a Deus. Coloca o primeiro homem, Adão, no Éden. E Deus olha e vê que para o homem viver sozinho era ruim. Deus coloca um sono no homem, Adão. Ele dorme, Deus tira a costela de Adão e faz a mulher. Mas a mulher dá ouvido à voz da serpente. E quando dá ouvido, Deus tira Adão e Eva do Éden. Era para viver eternamente no paraíso. Glória a Deus. E Deus tira eles e coloca um anjo com uma espada inflamada para eles não voltar. E Deus disse, o homem viverá do seu suor. E a mulher terá dor de parto. Por acaso não é isso? Glória a Deus. A nossa essência, meus amados irmãos e irmãs, não é daqui, é do céu. Glória a Deus. E um dia Jesus virá nos buscar. Por isso que é importante quem congrega, aleluia, aleluia, está sempre congregando, ouvindo, aprendendo, bebendo desta água. Glória a Deus. Eu tenho 25 anos que bebo dessa água. E a cada dia eu tenho mais sede e tenho mais vontade de estar pertinho de Jesus. Quem está perto de Jesus não tem medo da morte. A morte para nós é só um fechar de olhos e acordar com Jesus. Tem alguém aqui que tem medo da morte? Amar Jesus. Não tenha medo da morte. Porque se você morrer com Jesus, você irá ressuscitar com Jesus. Deus pegou o homem e a mulher e colocou no paraíso. O homem e a mulher não foi fiel. Aleluia. Deus envia o segundo Adão. Quem é o segundo Adão? Jesus, a rocha. A rocha. Aleluia. Ele está esclarecendo para nós aqui grandes coisas, meus irmãos. Glória a Deus. Sacia nesta noite. Beba nesta noite dessa água. Aleluia, da fonte da vida. Desse manancial. Para que você possa se salvar. Não há salvação fora de Jesus. Não há outro meio, não há outra saída, se não for por Jesus. Porque Deus enviou do céu o seu Filho Jesus, para salvar todo aquele que crer nele. Tem um ditado aí fora que as pessoas dizem que Jesus veio para todos, que crer nele. Não há outra forma de se salvar, a não ser crendo em Jesus Cristo. Se você quer se salvar, se você quer ter uma transformação, uma mudança na sua vida, na sua casa, a vida dos seus filhos, seus netos, da sua descendência, aleluia, entregue a tua vida a Jesus. Glória a Deus. Essa é a palavra que Deus trouxe para nós nesta noite aqui, meus irmãos. Deus tira um povo do Egito, um povo rebelde, aleluia, mas Deus mostrou o seu grande amor na vida desse povo. Embora eles todos, exceção Josué e Caleb, os dois únicos que entraram na terra prometida. Todos os outros
pereceram no deserto, por não dar ouvido à palavra de Deus. Por não dar ouvido. Que bom que eu e você, todos nós, vocês que estão na live, dê ouvido à palavra de Deus. Não há salvação fora de Jesus. Esta é a palavra. Deus seja louvado. Amém.